juntamente com todos os irmãos, quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, da sua esposa, da sua família, e dizer que eu estou muito feliz de mais uma vez poder estar aqui com os irmãos. Em louvar ao Senhor pela vida da minha esposa, que está me acompanhando, e da minha filha Manuela. Que Deus abençoe a todos os irmãos e os pastores aqui presentes, obreiros, no nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, queria compartilhar uma palavra com todos os irmãos, que está lá no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, primeiro, versículo 5, capítulo 5, melhor dizendo, versículo 21 apenas. Depois nós vamos meditar em mais alguns versículos da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 21. Todos acharam, meus irmãos? Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Feche os seus olhos por um minuto. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nesta noite nós nos colocamos diante da Sua presença. Queremos louvar a Ti por esta oportunidade e por mais uma vez, Senhor, fazer menção da Tua santa palavra. Deus, toma minha vida, os meus lábios, meu entendimento, e fale conosco através da Tua santa palavra. Que o Teu nome seja glorificado, que o Senhor seja exaltado e que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar no mais íntimo do nosso ser e possa produzir frutos de arrependimentos para o louvor e a glória do Teu nome. Fale conosco, é o que eu peço a Ti em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, podem tomar assim. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, o livro, a carta epístola de Paulo, que ele escreveu à igreja de Éfeso, uma carta que em particular eu gosto muito, e ela também é considerada por muitos amantes da palavra de Deus uma das epístolas mais espirituais que Paulo escreveu. Essa carta que Paulo escreveu, ela, diferente de muitas outras que Paulo já havia escrito, ele não escreveu no intuito de corrigir alguma coisa que estava acontecendo a esta igreja, como ele fez quando ele escreveu aos Coríntios, aos Gálatas, a igreja de Colossos. É uma carta que o assunto principal dela, e por isso que eu gosto muito, é a doutrina da salvação. Ele fala muito acerca
do que Cristo fez por nós, pela igreja. No versículo 3 do capítulo 1, quando nós a lemos, Paulo inicia esta carta glorificando a Deus, exaltando ao Senhor pelo plano de redenção. Ele louva ao Senhor, o Deus Pai Todo-Poderoso, pelo plano que o Senhor estabeleceu antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo da queda do homem, na sua presciência, de restaurar e salvar e redimir a humanidade. Ele louva ao Senhor por isso, e ele cita o Deus Trino nesse projeto de redenção da humanidade. E a partir do versículo 3 do capítulo 1 é como se ele ensinasse a igreja, dizendo que o Pai, Deus Pai, planejou todo o plano de redenção antes da fundação do mundo. O seu Filho Jesus colocou esse plano em prática, executando este plano, morrendo na cruz do Calvário, e ele termina louvando a Deus, porque o Espírito Santo selou esse projeto e fazendo com que este plano fosse executado em nossas vidas. E ele vai ensinando a igreja, e os versículos que seguem, ele ora pedindo ao Senhor que Deus desse a esta igreja, a igreja de Éfeso, o espírito de sabedoria, de conhecimento, para que eles conheçam o poder maravilhoso de Deus, e que eles também venham a conhecer o propósito do chamado deles em Cristo Jesus. E os capítulos que vêm em seguir, capítulo 4 em diante, e uma das coisas que Paulo ele fala bastante nesta epístola, ele tenta deixar isso bem claro, e parece que ele tenta conscientizar todos os cristãos nesta carta, que agora nós estamos em Cristo. E ele diz nesta carta que por nós estarmos agora em Cristo, nós já somos abençoados e temos toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Ele também diz que por nós estarmos em Cristo, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. E ele tenta frisar muito isso nesta carta, que agora que nós recebemos a Cristo e fazemos parte da sua igreja, do corpo místico de Cristo, que é a igreja, nós estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, nós temos uma nova vida, nós temos um novo pensamento, nós vivemos em uma nova maneira de viver. Como Paulo mesmo escreve aos Coríntios, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. É como que se Paulo conscientizasse a igreja e também a nós, porque por vontade de Deus esta epístola chegou até nós e serve para nós doutrina para a igreja. E Paulo
começa a falar desta nova vida que agora nós temos em Deus. Se nós voltarmos um pouco no capítulo 4, Paulo começa a dizer: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andais de modo digno da vocação a que foste chamados. Paulo está escrevendo para crentes que receberam Cristo como Salvador, e ele está exortando agora a igreja a andar de modo digno da qual nós fomos chamados. Nós estamos em Cristo e estando em Cristo, a nossa maneira de viver e a nossa conduta é totalmente diferente do que era outrora, quando nós não tínhamos a Cristo. E se os irmãos lerem todo o contexto dessa carta, Paulo vai falar exatamente da maneira que nós agora em Cristo devemos viver. Ele vai dizer que outrora nós andávamos no curso deste mundo, segundo a nossa própria consciência, o nosso próprio pensamento. E eu costumo sempre dizer isso lá na nossa igreja, quando eu estou pregando, que todas as vezes que nós andamos segundo a nossa própria vontade, nós estamos na contramão da vontade de Deus. Porque a nossa natureza, ela é caída. A nossa natureza e a natureza de todos os homens é inclinada ao pecado e à desobediência. E hoje, como nós recebemos a Cristo, nós não vivemos mais segundo a nossa própria vontade. E é por isso que Jesus, nos seus evangelhos, ele diz que aquele que quer seguir a Ele tem que tomar a sua cruz e negar a si mesmo. E negar a si mesmo é negar a própria vontade. Às vezes eu até quero, mas é contra a vontade de Deus, então eu não vou. E fazendo isso, o nome do Senhor está sendo glorificado. E o capítulo 4, eu estou voltando ao capítulo 4, porque o versículo que nós lemos tem todo esse contexto. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós não podemos isolar um versículo e esquecermos daquilo que vem antes e o que está depois do versículo. Nós temos que sempre olhar para aquele versículo diante de todo o contexto que vem antes e o que está depois do versículo que nós estamos lendo. E o versículo 21 do capítulo 5, onde Paulo diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor, é como se fosse a divisão de todo o capítulo 5. É como se ele estivesse emendando um assunto ao outro. Ou seja, os versículos, o capítulo 4 em diante, Paulo começa a tratar de um assunto que nós, como igreja, deveríamos meditar mais, estudar mais. Ele começa no capítulo 4 dizendo: rogo-vos, ou peço-vos, eu, prisioneiro do Senhor, que andais agora, que nós estamos em Cristo, a nossa obrigação é andar de modo digno da vocação a qual nós fomos chamados. E olha o versículo 2 que ele diz: com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por
perseverar na unidade do Espírito, no vínculo da paz. E ele diz: há somente um corpo. A igreja de Cristo é una. Por mais que existam várias instituições, mas a igreja de Cristo que vai subir é una, ela não é dividida. Aleluia. A igreja é uma só, não existe as igrejas, a igreja de Jesus. Glória. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia. Glória a Deus. O capítulo 5, eu estou lendo alguns versículos para que nós chegamos aonde o Espírito quer que nós chegamos nesta noite. É um culto de família, um culto celebrado com a família, e nós precisamos entender alguns princípios bíblicos que são mais importantes para nós do que muitas outras coisas que nós damos importâncias e às vezes esquecemos das principais. O capítulo 5, no capítulo 4, Paulo está dizendo que nós devemos andar de forma digna da qual nós fomos chamados. O capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Paulo está rogando à igreja: se nós estamos em Cristo, temos que nos comportar, agirmos e andarmos como tal. O capítulo 5 agora ele exorta a igreja que nós temos que ser imitadores de Deus. Se somos filhos, se estamos em Cristo e por causa de estar em Cristo nos tornamos filhos de Deus, Paulo agora exorta a igreja que nós temos que andar e ser imitadores de Deus como filhos amados. E o versículo 3, ele começa a falar agora como uma nova vida que temos. Nós nascemos de novo em Cristo, e se nascemos de novo em Cristo, novamente repito, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Se nascemos em Cristo e temos em nós o Espírito Santo, e se fomos batizados com o Espírito Santo, e se somos morada do Espírito Santo e Ele mora, habita dentro de nós, a nossa conduta e a nossa vida e o nosso fruto tem que ser demonstrado para a glória de Deus. Temos que andar e nos comportar e agir conforme, aleluias, esta novo estilo de vida nos propõe. Devemos andar agora no Espírito e não na carne, como Paulo mesmo escreve aos Gálatas, capítulo 5, a partir, se não me falha a memória, do versículo 16, que aquele que anda no Espírito não cede aos prazeres da carne, mas aquele que anda na carne jamais conseguirá fazer a vontade do Espírito.
benignidade, mansidão, domínio próprio. E ele termina dizendo que contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito que está em nós, porque o fruto está no singular. Quem tem o fruto do Espírito tem todas as 9 virtudes que está em Gálatas. Porque o fruto do Espírito, porque não é o homem que produz, nós nascemos de novo e Deus enviou o seu Espírito sobre nós. O Espírito está morando dentro de nós, é o Espírito que nos faz frutificar. O fruto do Espírito não é nosso, é através do Espírito que está em nós, faz com que nós demos frutos. E ele diz que a nossa carne, ela produz, e aí ele muda, não é mais fruto. Ele diz que a nossa carne produz. Por que produz? Porque nós produzimos isso. E ninguém aqui está isento disso. É da natureza humana. Pastor, o que é da natureza humana? E Paulo dá uma lista em Gálatas, e essa lista está em todas as outras demais cartas de Paulo, quando ele está falando sobre esse assunto. E ele diz que a obra da carne é contenda, dissensões, pornografia, impureza, glutonaria, ódio. E é isso que a nossa carne produz. E em Efésios, versículo 3, Paulo vai falar disso. Ele começa fazendo um contraste da nossa nova vida com a velha vida que nós tínhamos. E ele diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Presta atenção: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora, ao contraste da nossa velha vida e com a nossa nova vida, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-a, porque o que eles fazem oculto, só a referir, é vergonhoso. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Versículo 14: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, ou seja, loucos, e sim como sábios,
qualquer oportunidade que você tenha na presença de Deus. Por quê? Porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo 18, ele fecha dizendo: e não vos embriagueis com vinho no qual há contenda ou dissoluções, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está fazendo um contraste da velha vida com a nova vida, e ele chega no versículo 18, ele usa algo que era muito praticado nesse período pelos gregos, a qual adoravam um Deus, esse Deus era adorado na forma de beber e se embriagar com vinho, e eles perdiam todos os sentidos na embriaguez, e Paulo usa isso dizendo: olha, não se embriague com o vinho, não fique à mercê do poder do vinho, mas se encha do Espírito. O que Paulo está dizendo aqui acerca do encher-se do Espírito? Não ande, não seja dominado pelo vinho ou até mesmo pela própria natureza, pela carne, mas seja cheio do Espírito, seja guiado pelo Espírito, ande no Espírito, fale pelo Espírito, pense pelo Espírito, acha pelo Espírito, deixe que o Espírito guie a sua vida, porque nós estamos em Cristo. E quando Paulo fala em encher-se do Espírito, quando nós somos pentecostais, ele não está falando simplesmente de falar em línguas e de correr e profetizar. Ele está falando exatamente de viver subjugado pelo Espírito, fazendo a vontade de Deus, andando em santidade e tendo uma nova vida e um novo comportamento, porque agora nós estamos em Cristo e nascemos de novo, e não podemos deixar que nada nos domine a não ser o poder do Espírito Santo que habita em nossos corações. Alabando Revasui de Rebiascar. Ele está fazendo um contraste. Você já percebeu que quando alguém, talvez que está aqui outrora, já viveu isso? Pessoas que são tímidas, e de repente, isso lá, outrora, se embriagavam, e as pessoas agiam pelo poder da embriaguez do vinho que estava sobre o seu corpo, o seu sangue. E aquele que às vezes não falava nada, quando se embriaga, é até chato ficar perto, porque não para de falar. E tem uns que falam e quer abraçar, pegar, mas quando está santo, porque ele está no poder do vinho, da bebida. E Paulo está fazendo esse contraste: não seja como esses que se embriagam com vinho e andam pelo poder daquilo que eles ingeriram, mas antes se encha do Espírito. Aleluia. Seja dominado pelo Espírito. Aleluia. Paulo está falando da nova vida. Oh, aleluia. Uma pessoa cheia do Espírito não pode ser altiva. É um culto de família, eu vou chegar aonde o Espírito quer que nós chegamos. E você vai entender o contexto desta mensagem, a qual nós estamos ouvindo aqui nesta noite. E se nós colocarmos isso em prática, teremos paz na nossa casa, teremos paz no nosso trabalho, na sociedade. Uma pessoa cheia do Espírito não pode ser altiva, arrogante, nem soberba. Os que são cheios do Espírito Santo têm o caráter de Cristo, são mansos e humildes de
Glória. Versículo 18, ele fala que nós temos que se encher do Espírito. 19, ele diz que quando nós estamos cheios do Espírito, nós vamos falar entre nós com salmos, vamos entoar louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Versículo 20, nós vamos dar graças por tudo. Oh, aleluia. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não murmura, mas ela dá graça, porque ela sabe que o Espírito é quem conduz os seus passos, e ele está nas mãos do Senhor. E aleluia, glória a Deus. E como Paulo escreve aos Romanos, que tudo coopera para o nosso bem. Aleluia. Se nós estamos cheios do Espírito, mesmo quando estamos perdendo, não murmuramos, mas damos graça, porque sabemos que tudo vai cooperar para o nosso bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Dando sempre graça por tudo. Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí no versículo 21 ele está fazendo a ponte, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Por que a ponte? Presta atenção aqui, eu vou ser breve. Eu sinto o Espírito Santo neste lugar. Eu quero ser breve. O versículo 21 é uma ponte da nova vida, o contraste que ele vem carregando, que Paulo vem trazendo do capítulo 4, capítulo 5, versículo 21, ele faz uma ponte. Ele está falando e contrastando a velha vida com a nova. E o versículo 21 ele faz uma ponte para chegar nos relacionamentos. Preste atenção no que eu vou dizer. A igreja brasileira, nós estamos enganados com muitas coisas. Nós estamos nos alegrando nos cultos. Nós muitas das vezes estamos falando em línguas e profetizando e estamos achando que estamos cheios do Espírito. Mas há muitas pessoas que estão pregando, estão ensinando, estão fazendo tantas coisas, mas dentro do seu trabalho, dentro do seu lar, é totalmente diferente do que está pregando. E às vezes alguém pode olhar e dizer, esta pessoa está cheia do Espírito, mas está cheia do Espírito não é medido pelas línguas estranhas, nem pela eloquência do pregar, nem pelo conhecimento bíblico que tem, mas pela conduta dentro da sua casa, a conduta no seu trabalho, a conduta na sociedade. E é por isso que Paulo fala da nova vida, e ele diz, sujeitai-vos uns aos outros. E só conseguimos sujeitar-nos uns aos outros se nós estamos cheios do Espírito. Porque como homens e natureza carnais que nós temos, se nós não vigiarmos, vai estar sempre dentro do nosso coração que eu sou maior, que eu sei mais, que eu posso mais, eu tenho autoridade sobre a minha esposa tem que me obedecer, eu sei mais, eu ganho mais, eu faço mais. Mas a Bíblia diz que não é assim. Veio aqui o irmão e deu uma saudação, eu falei, Senhor, é a confirmação. Ele disse, aquele que quer ser o maior, seja o menor, aquele que quer ser o maior, sirva, aleluia, seja aquele que sirva. Mas o que está acontecendo com essa geração é que as pessoas acham que o maior é aquele que tem que ser servido, tem que ser isso e aquilo. Quanto mais Deus nos eleva, mas nós temos que diminuir e servir e nos submeter uns aos outros. Essa questão de título fica somente aqui na terra, mas dentro da igreja não importa se é pastor, se é presbítero, se é advogado, se é presidente, se é governador, se é vereador, aqui dentro submeta-se um aos outros no temor de Cristo.
Jesus é totalmente diferente do evangelho que estão pregando. Porque o evangelho que estão pregando é te humilhar, mas vão ter que ver você em cima do palco. Vão se arrepender. E Jesus, como mestre e Senhor, nos seus últimos dias com o discípulo, reuniu os discípulos se assantaram. Jesus pegou uma toalha, colocou nos ombros, abaixou, foi tirando a sandália dos discípulos, aquele pé encardido, e Jesus lavando, colocando a toalha. Pedro falou: não, meu não, Senhor, eu não sou digno. Jesus falou: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então lava o corpo todo. Aí quando Jesus termina, ele levanta e ele diz assim: eu sou mestre, e eu estou dando a vocês exemplo. Em outro lugar Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Glória a Deus. Jesus deu exemplo do que é submissão. Jesus deu exemplo do que é evangelho. Pastor, que é evangelho? Submeta-se uns aos outros. Paulo escreve em outro lugar e diz assim, se eu não me engano em Filipenses, na mesma parte, que ele diz que Cristo, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Ele, tendo forma de Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. Ele se fez homem. Imagine a humilhação, um Deus se fazer homem, um Criador se fazer de uma criatura. E ele já se rebaixou se fazendo homem, mas como homem ele foi mais baixo ainda. Ele se entregou à morte. E Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Ele se esvaziou por causa da humanidade. Aleluia. Ele abriu mão da sua divindade. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele se abriu mão do seu poder, da sua glória. E no mesmo contexto, Paulo diz assim: considere sempre o teu irmão maior do que vós. Por que Paulo está ensinando isso? Porque se nós andarmos segundo esse ensinamento, não haverá contenda, não vai haver guerra. Os maridos e as esposas não vão brigar, os filhos e os pais não vai haver divisão. Qual é o motivo da contenda e das guerras no mundo? Pela mania de grandeza. Você já percebeu? Enquanto eu estou falando, medite e perceba que a causa das maiores contendas entre nós é mania de grandeza. Ninguém se submete, mas todos nós queremos impor. O marido quer impor à esposa e a esposa quer impor ao marido. Presta atenção aqui. E por isso há guerras e contenda, dissensões. E Paulo vem em Efésios dizer: nós estamos em Cristo. O que adianta nós orarmos em língua aqui e profetizarmos aqui e chegar em casa ofender a esposa, ofender o esposo, ofender os filhos? Sempre quando eu vou falar de família, eu me lembro de Noé. E isso é algo que tem ardido em meu coração nesses últimos dias. E eu e minha esposa sempre conversamos sobre isso.
E ela, como é sábia, ela sempre direciona isso. Nós temos que dar atenção aos filhos. Porque o que adianta nós fazermos pelos outros e a nossa casa está ruindo? Porque a nossa igreja começa em casa, o nosso culto começa dentro do nosso lar. Se lá está tudo bagunçado, como que eu vou falar em línguas dentro da igreja? A minha casa tem que condizer com aquilo que eu estou fazendo na igreja. Aleluia. E para isso Paulo dá um ensinamento que tem que haver humildade. A altivez tem que cair por terra. A velha vida não tem que fazer mais parte de nós. Não é humilhação, ceder, não é. Não é humilhação, parar uma discussão e ter humilde e dizer: você está certo, eu não vou falar mais nada. Diante de Deus isso é honra, porque a Bíblia está dizendo: sujeitar-vos uns aos outros no temor do Senhor. Quando nós nos submetemos a alguém, é como se estivéssemos submetendo a Cristo. Eita Deus! Aleluia! Não é, a palavra do Senhor diz que não é. Ele ficou por 120 anos pregando de luz. Aleluia! Falando que viria destruição. Alguém pode olhar para a história de Noé e dizer: Noé fracassou, porque ninguém entrou na arca. Engano de quem pensa assim. Noé foi o maior pregador da história, tirando Jesus. Porque quando o dilúvio veio, a família de Noé, todos, até mesmo as noras de Noé, entraram na arca e foram salvos. A pregação de Noé não salvou aquela geração corrupta, mas a pregação de Noé e o seu testemunho dentro de casa salvou seus filhos, a esposa e as noras, para o louvor da glória do nome do Senhor. Aleluia. Essa geração amam de ver os seus nomes e as suas fotos estampadas em cartazes, mas muitos estão com casamentos fracassados. Alguns já estão casados pela segunda e terceira vez. Que autoridade teremos de pregar sobre família se nós já nos divorciamos e casamos de novo? Pastor, mas enquanto estava lá, não conhecia. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas eu estou falando de gente que está dentro da igreja. Aleluia, Jesus. Gente que está de domingo a domingo ouvindo, na escola bíblica, aprendendo. Mas na primeira dificuldade, não consegue se submeter ao seu cônjuge. A melhor separar do que orar para o Espírito Santo e dizer: Senhor, me enche. Para que minha casa não seja destruída, para que eu não perca minha esposa, para que eu não perca meus filhos, me enche, Senhor. Porque Deus não tem prazer no divórcio, Deus não tem prazer na separação. Deus criou o homem, aleluia, e a Bíblia diz, o próprio Cristo diz: o que Deus uniu, não separa o homem. Sujeitarem-vos uns aos outros. No temor de Cristo. O que acontece conosco? Nós gostamos de uma boa oratória, nós gostamos de uma boa performance, mas a nossa vida em sociedade, a nossa vida em família está comprometida, porque a maioria de nós, muitas das vezes, não nascemos de novo. E o novo nascimento, o ser cheio do Espírito, não é falar bonito,
Repito novamente. É viver submisso ao poder do Espírito. O versículo 22, e aqui eu começo a encerrar essa mensagem. Quem está entendendo isso? Eu fui convidado nesta noite. Eu vim aqui com todo temor e tremor. E eu fui convidado a pregar a palavra. Aleluia. Glória a Deus. O meu compromisso é com a palavra e não é com a minha performance. E a minha maior alegria é ser fiel à palavra. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós chegamos no versículo 22, Paulo diz assim: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos. Você viu que o versículo 21 é uma ponte para ele chegar a falar acerca dos laços familiares. Ele vem desde o capítulo 4 falando da nova vida e contrastando a antiga e a nova. Chega no versículo 21, o versículo 21 é uma ponte para ele chegar agora no convívio familiar. Nós estamos em Cristo. A nossa casa tem que ser referência. E o versículo 21 ele diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E o versículo 22 ele diz: as mulheres. Pode morder a língua, pode fazer o que quiser, mas está na Bíblia. As mulheres sejam submissas ao próprio marido, como ao Senhor. Aleluia. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Versículo 24: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu. Parar por aqui. Se eu parasse por aqui, as mulheres poderiam dizer: isso daí, pastor, não dá para engolir isso. Mas Paulo não para aqui. Paulo não para. As mulheres sejam submissas aos maridos. E submissão que Paulo está falando não é escravidão, mulheres. Por isso não quero entrar no movimento dos feministas, porque não entende esse texto. O texto aqui, essa palavra submissão no grego é ajudar o marido em sua missão. Aleluia. Não é ser escravo. Esse texto não dá autoridade ao marido e dizer: olha, está na Bíblia que você tem que ser sujeito a mim. Aí senta no sofá, cruza o pé de mulher, vai lá, pega o meu prato de comida. Se seu marido fizer isso, você vai olhar nos olhos dele e vai dizer: vai se converter. Porque não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo: a submissão é uma cooperação da mulher na missão do seu marido. Assim como a igreja submete a Cristo, e como Paulo escreve, que nós somos cooperadores em Cristo Jesus. Na propagação do Evangelho, a submissão da mulher é ser cooperadora com o marido em sua missão. Submissão, grave isso. Está na Bíblia. Submissão não é escravidão. Entanto, o homem sem vergonha, desculpa a expressão, que usam a Bíblia para querer submeter a mulher ao seu orgulho. Uma vez, eu e minha esposa aconselhavam um casal a qual o marido estava, a esposa descobriu que o marido estava num relacionamento extraconjugal. E nós estávamos indo lá orando, só que ele nunca estava lá. Uma vez nós chegamos lá, a mulher, a esposa, a ex-esposa agora,
sentou conosco que ela disse assim: olha, você acredita que meu marido chegou nessa semana, abriu a Bíblia para mim e falou assim: se Davi teve mais do que uma mulher, se Salomão teve 1000 mulheres, por que eu não posso ter você e a outra? Eu falei: ele é um falso crente. Porque quando a Bíblia narra isso, não está dando autoridade que nós passamos isso. A Bíblia está contando como era aqueles dias. E quando nós lemos as leis de Deus, nunca foi da vontade de Deus que o homem tivesse mais do que uma mulher. A submissão é a cooperação, é assumir a responsabilidade, é levar uma carga. Agora escute isso: a submissão é o resultado da plenitude do Espírito. Quem não é cheio do Espírito não consegue se submeter, porque a arrogância do coração do homem não permite ele se submeter a nenhuma outra pessoa. E é por isso que Paulo diz no versículo 18: enchei-vos do Espírito. Tudo depende de ser cheio do Espírito. Se Paulo parasse aqui, irmãos, as mulheres tinham razão de se queixar. Então quer dizer que as mulheres e o homem. Calma. Você acha que para a mulher é difícil submeter isso? Então escuta agora os maridos. Mas também pro lado, irmãos, o marido é muito mais pesado que as mulheres. Olha o que diz: maridos, amai a vossa mulher. Paulo está dizendo que a mulher tem que se submeter ao marido. Quando ele vai falar a responsabilidade do marido, poderia ser injusto se Paulo estivesse dizendo aqui no versículo 25: marido, tenha a sua esposa como sujeição a você, sujeita a você. Mas ele não começa assim. Ele diz para a mulher: se submeta, seja submissa ao marido. Mas ao homem, quando ele vai falar do marido, ele diz: maridos, ame a sua mulher. Marido, ame a sua mulher. Sabe, irmão, eu tenho aprendido esses dias que amor é uma decisão, não é sentimento. Esse negócio, não amo mais, casou, decida, porque é até a morte que separa, está na Bíblia. Se você casou por sentimento, está enrolado. Agora, se você casou porque escolheu amar o seu cônjuge, você vai passar toda a prova com ele, dando glória a Deus. Eu decidi amar minha esposa, eu decidi amar meu marido. É uma escolha sua. E é por isso que Paulo começa dizendo: maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo a purificação por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem rugas, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Estou encerrando. Muitas pessoas acham que gritos de aleluia, cânticos emocionados e louvores em línguas estranhas são prova da plenitude do Espírito. Porém, nós estamos aprendendo segundo a palavra nesta noite, que tudo isso
pode ser falso. Já parou para pensar nisso? Tudo isso, muitas das vezes, pode ser falso, enganoso e sem sentido. Por quê? Porque a sujeição aos irmãos, o comportamento modesto, a humildade, a docilidade, a tolerância e a brandura são as provas evidentes do poder do Espírito na vida. Não podemos nos impor sobre as pessoas. O que mantém a igreja e a família unida é o poder do Espírito Santo. Não é expressão exterior. Não agressividade. Não querer se impor. Mas o poder do Espírito. Eu encerro essa palavra. Se as mulheres acham que a dificuldade, eu encerro agora. As mulheres que estão aqui nesta noite, os casais que estão aqui nesta noite, se as mulheres acham a dificuldade de se submeter ao seu marido, faça isso lembrando que você está fazendo em Cristo. Os maridos que estão aqui, o ensinamento de Paulo à igreja é que os maridos amem a sua esposa. Como a si mesmo. Quem aqui odeia o próprio corpo? Qual o homem que aqui odeia a si próprio? Do mesmo jeito que você gosta de você, do mesmo jeito que você quer se vestir bem, se sentir bem, você tem que fazer também com a sua esposa, porque é a responsabilidade do homem. Isso é tão sério que Paulo compara o relacionamento de um casal com o relacionamento de Cristo com a igreja. Ele diz que assim como a igreja é submissa a Cristo, Cristo amou a igreja, se sacrificou pela igreja, cuida da igreja, sustenta a igreja, protege a igreja. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que o marido tem que amar a esposa, o marido tem que proteger a esposa, não colocar a esposa como um vídeo que está rodando por aí. O camarada está com a esposa, o namorado, não sei, vem um bandido com a moto, ele joga a esposa em cima do bandido e sai correndo. Paulo está dizendo que o homem tem que proteger a sua mulher. O amor do homem para a esposa é o mesmo amor de Cristo para a igreja. E que amor é esse? O amor sacrificial. Mulheres que estão caindo para o partido do feminismo, escute isso. Se você acha que é muito ser submisso à esposa, o papel do marido crente, o marido cristão, o marido que está em Cristo e nasceu de novo, se for preciso, ele dá vida pela esposa, ele se submete à sua esposa, à sua casa, ao seu lar. E eu termino esta mensagem dizendo que Jesus disse, mas de uma outra forma, que adianta nossos nomes estar estampados em cartazes, sermos conhecidos em todos os lugares, temos toda uma performance na pregação e falarmos em línguas e apontar o dedo e profetizar, quando a minha casa não está sendo assistida por mim, quando a minha esposa não está sendo assistida e honrada por mim, quando os meus filhos estão sendo abandonados,
e não estão sendo cuidados de perto por mim. Zele pela sua casa, zele pela sua família. A primeira instituição de Deus na terra foi a família. A família foi criação de Deus, instituída por Deus. Existe uma regra que diz: em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar a minha família, em terceiro a igreja. Mas a minha família está depois do meu Deus. Cuide da sua casa, cuide da sua família. Se você não está conseguindo por causa da natureza que é caída, siga o conselho do apóstolo Paulo, 5,18 em Efésios: enchei-vos do Espírito e submetei-vos uns aos outros. Se nós aprendermos a sair de um culto abençoado e chegar em casa, aprender a ceder e submeter-nos uns aos outros dentro de casa, vai acabar a briga dentro de casa, vai acabar a gritaria, vai acabar aquela, no meio do calor da contenda. Então vamos nos divorciar. Não está dando. Que o Espírito Santo nos capacite, que o Espírito Santo nos ensine a submeter-nos uns aos outros. Que Deus nos abençoe. Fique com esta palavra em nome de Jesus Cristo. Deus seja glorificado por esta palavra. Você pode aplaudir mais forte a Deus pela palavra? Pai glorioso santo, a tua igreja que glorifica, Senhor, por esta palavra do céu. Continue com as mãos estendidas sobre o teu povo. Pai Deus santo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queira se colocar sobre os pés. Meus amados irmãos, amanhã nós teremos reunião de obreiros, amém? Reunião com todo o departamento de obreiros, para estarmos cuidando dos negócios do Pai, tá bom? Estejam aqui, todos que agora as escolas já estão de férias, né? Todos os obreiros, regentes, todos os obreiros estejam aqui no nome de Jesus, porque a igreja de Deus, irmãos, ela está dando uma direção, amém? A igreja anda numa direção, que é a direção que vem do céu. Se a gente não tiver uma direção, uma organização, a gente não consegue chegar aonde Deus quer. Os irmãos, os obreiros estejam aqui no nome de Jesus. Quarta-feira, grande culto de doutrina. Sexta-feira da palavra. E domingo, pela manhã, das 8 às 9, nós temos consagração com toda a igreja. Está uma bênção, irmãos. Hoje, mesmo no frio, nós estávamos aqui, tinha um número considerável de pessoas na consagração hoje pela manhã, e logo em seguida a escola bíblica. Estaremos iniciando o novo trimestre, inclusive será um assunto todinho sobre família, amém? Iremos estudar o livro de Ruth. Se você não vem na escola bíblica, matricule-se na escola bíblica e esteja aqui para aprender no Senhor. E à noite a nossa Santa Ceia para a glória de Deus, amém? Às 18 horas estaremos aqui. Já é 6, né? O dia 6, o sábado, será o casamento da irmã Deide, também do nosso irmão Luiz, no dia 6, amém? Vai ser sábado que vem, para a glória de Deus.